O céu estava mergulhado num silêncio denso. Não era um silêncio qualquer. Era pesado, carregado de angústia e tensão. Sua espada estava em punho, mas não podia ser usada. Ele sabia, bastaria um sopro da vontade de Jesus e tudo terminaria. E Jesus, de braços abertos, não estava sendo derrotado. Estava vencendo pelo amor, não pela força. Os anjos esperavam apenas um comando, um sinal, bastava uma palavra de Deus, e eles desceriam como fogo para livrar o filho. A coroa de espinhos cravada em sua cabeça. O povo zombava, cuspia, ria. Mas ele não devolvia ódio. Seus olhos transbordavam compaixão. Os anjos viam cada cena. Eu a entrego voluntariamente, sim. Jesus não estava sendo vencido. Ele estava se entregando. Enquanto isso, no mundo espiritual, os demônios se agitavam e entenderam, aquilo não era fraqueza. Era o amor em sua forma mais avassaladora. As pedras das ruas estavam manchadas com o sangue do Filho de Deus. Não fugiu. Seu olhar era de dor, mas também de lealdade. Os anjos, comovidos, observavam. A entrega era completa. Os pregos, cada martelada ecoava no céu. Ainda tinham paz. Era como se ele dissesse: é por vocês que estou aqui. Os demônios riam, acreditando que venceram. Mal sabiam eles que estavam sendo derrotados. E naquele instante, os anjos entenderam. O Pai havia dito sim. Jesus morreu, mas ele não ficou morto. 3 dias depois, ele ressuscitaria em glória. Mas isso é outra história. Sim, a salvação, sim, a vitória sobre o pecado, sim, a vida eterna. Se essa história tocou o seu, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. E lembre-se, o céu ainda está olhando por você. Aqui você vai conhecer as narrativas mais impactantes da Bíblia, com profundidade, fé e emoção. Jesus entregou o Espírito. Morreu, mas não foi uma morte comum, foi uma oferta, um sacrifício completo. O céu chorou, a terra tremeu, o véu do templo se rasgou. O caminho estava aberto. A cruz, que parecia o fim, era o início da maior vitória da eternidade. Os anjos sabiam, e mesmo em dor, tinham fé. Sabiam que aquele sangue libertaria gerações, que o silêncio do céu era o prenúncio de um grito, o da ressurreição. Os anjos se contraíam, queriam gritar, descer, quebrar tudo, mas o Pai não deu ordem. O plano precisava seguir. A salvação ainda não estava completa. E então o céu inteiro se prostrou, não por derrota, mas por reverência, porque o Cordeiro de Deus estava sendo imolado. O sacrifício mais puro de todos os tempos estava em curso. Entre tantos que partiram, alguns permaneceram. Poucos verdadeiros. Ao chegarem ao Gólgota, o Monte da Caveira, os soldados preparavam a cruz, os anjos se moveram. Era o momento mais cruel. Um peso caiu sobre tudo. Jesus, entre céu e chão, lutava para respirar. E mesmo assim disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Os anjos se comoveram. Mesmo esmagado, ele ainda intercedia. Seu amor não tinha limite. O corpo fraco, o espírito inquebrantável. Ele sabia que o fim estava próximo. Ou melhor, o começo de tudo. E ainda assim, não podiam intervir. Cada passo, uma declaração de amor. Jesus sabia onde ia. E mesmo assim, não parava. Os anjos assistiam com os olhos embaçados de lágrimas. O céu jamais esteve tão silencioso e, ao mesmo tempo, tão repleto de glória. Achavam que estavam triunfando. Viam o Messias sangrando e acreditavam que o plano divino havia falhado. Cada olhar dele parecia gritar: faço isso por vocês. Entre a multidão, ele reconheceu rostos. Alguns choravam, outros desviavam os olhos, tomados pela vergonha. E ali Maria, sua mãe. Os olhares se cruzaram. Não houve palavras, o amor que os unia dizia tudo. Ela sabia quem ele era. Sabia que o menino que embalou era o Filho do Deus eterno. Mas vê-lo assim, seu coração sangrava. Não sabiam que aquela cruz era uma armadilha divina, forjada em amor, onde o mal seria esmagado de uma vez por todas. Um só deles podia varrer exércitos inteiros, mas não podiam agir. O silêncio do céu era obediência. E no trono, o Pai assistia. Ele não virou o rosto. Sentiu cada golpe, cada cuspe, cada insulto, mas permaneceu firme, porque seu amor por mim e por você era maior que a dor. Mas o céu ficou calado. Eles entenderam. Aquele sofrimento era o preço da redenção. A salvação viria não pela força dos exércitos celestiais, mas pelo sangue do Cordeiro. Não era um cântico, era o coração do Pai pulsando forte por seus filhos. Um coração rasgado, mas cheio de propósito. Lá embaixo, Jesus caía sob o peso da cruz. Um homem, Simão, foi forçado a ajudá-lo. E os anjos olharam com gratidão. Alguém, mesmo sem entender, estava dividindo o peso do Salvador. Mas o filho não clamou. Os anjos suplicavam: Miguel, deixe-nos ir. Vamos protegê-lo. Criam no plano do Pai.
mas não compreendiam por que precisava doer tanto. Um anjo mais jovem se aproximou de Miguel, olhos rasos d'água. Por que ele não reage? Por que aceita isso? Ele é o rei, é o filho do Altíssimo. Miguel fitou o horizonte e respondeu: porque ele ama mais do que podemos entender. Mas Miguel respondeu com o silêncio de quem entende a dor, mas obedece o plano eterno do Pai. Os anjos, que antes cantavam em êxtase diante do trono, agora se calavam. Não porque não pudessem, mas pouco sóbria. Aquela dor traria vida a muitos. Um anjo se ajoelhou diante do Altíssimo e com voz embargada perguntou: Senhor, por que permite isso? Ele é puro, é santo. O Pai respondeu, firme e suave: porque eu os amo. Seus olhos cheios de dor e espanto fitavam a terra. Lá embaixo, Jesus, o Filho do Deus vivo, estava prestes a ser morto. Não era só um homem, era o próprio Verbo, o Criador das estrelas, dos oceanos, dos animais e do ser humano. E agora, era humilhado, açoitado e arrastado para morrer numa cruz. Miguel, comandante das legiões celestiais, permanecia imóvel. No trono, Deus observava cada detalhe. Amava o Filho com um amor imenso, mas também amava a humanidade com igual intensidade, e por isso não interveio. Na terra, os soldados ajustavam os pregos. A multidão gritava, os discípulos, em pranto. O tempo parecia se arrastar. Os anjos estavam em suspensão, presos entre a fé e o sofrimento. Enquanto isso, Jesus era levado pelas ruas de Jerusalém, suas costas rasgadas. Um anjo ancião lembrou aos outros. O filho disse: ninguém tira minha vida. Os anjos, mesmo desejando agir, apenas observavam, sentiam, sofriam, choravam em silêncio. Um som leve ecoou no céu. Naquele instante, o céu compreendeu algo novo, com todo o seu esplendor. Foi na terra, em meio à dor, que o amor divino brilhou com mais intensidade. Alguns anjos apertavam as espadas com força. Não compreendiam como o pecado podia ser tão brutal. Mas Jesus não amaldiçoava ninguém. Ao lado dela, João, o discípulo amado, jovem, mas fiel, ele ficou. Jesus deitou-se na madeira. Por escolha própria, ninguém o forçou. Ele estendeu os braços. Ergueram Jesus na cruz. O sangue escorria. O corpo tremia, mas os olhos, mas por enquanto, tudo estava quieto. Jesus pendurado continuava amando. O tempo passou, o céu escureceu, o sol se escondeu, a terra tremeu. Então Jesus bradou: está consumado. E os anjos que por tanto tempo se contiveram se ajoelharam, não por tristeza, mas por adoração, porque haviam testemunhado o momento mais glorioso da história. Hoje, o céu ainda observa, e o mesmo amor que conteve os anjos naquele dia continua chamando corações. Comente aqui embaixo o que sentiu e qual história você gostaria de ver a seguir.